Boa noite, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Não Durma. Eu sou o Luiz e eu vou ser o host de vocês aqui nesta noite. Se esse fosse o caso, eu teria a chance perfeita de sair da água, esgueirar-me silenciosamente na direção oposta e encontrar um bom esconderijo, enquanto a criatura me procurava em outro lugar. Ok, você pode fazer isso. Até aqui tudo bem. Minha voz interior era minha única amiga e maior encorajadora. Eu não tive escolha a não ser ouvir suas palavras, nadando lentamente para fora do prédio da fila e agarrando-me à borda de madeira da doca de carregamento. Eu cautelosamente levei minha cabeça um pouco para dar uma olhada firme no que estava ao meu redor. Nenhum sinal visual da criatura. Eu ainda podia ouvir os ruídos que ela fazia, assovios e rosnados e grunhidos à distância, mas nenhum sinal de que ele realmente estivesse perto da minha posição. Foi a oportunidade perfeita para fugir. Eu me levantei até o cais, colocando o peito sobre ele, e levantei uma das minhas pernas também. Eu estava prestes a levantar a minha outra perna, mas eu não podia. Algo agarrou meu pé e me deu um puxão de volta, quase me forçando a soltar a borda. O pânico se instalou imediatamente. A perna que eu já havia levantado sobre a borda caiu de volta na água, enquanto eu me debatia loucamente no lugar, tentando me soltar do que quer que tivesse me agarrado. Eu chutei a água com a minha perna livre. Nada aconteceu. Eu me contorci e tremi o mais maníaco que pude, mas nada. De repente, a força puxou minha perna com força total. Minhas mãos rasparam dolorosamente a madeira enquanto eu era violentamente puxado de volta para a água com um respingo alto. Nadei de volta à superfície e ofeguei por ar antes de tentar agarrar a borda novamente. Infelizmente para mim, essa entidade não identificada não terminou comigo. Fui puxado para baixo da linha d'água mais uma vez, ambas as pernas sendo mantidas juntas e tornando impossível para mim escapar. O pânico se intensificando. Fechei os olhos e prendi a respiração. O que quer que fosse essa nova entidade, eu não queria vê-la. Eu não tive escolha. Uma vez que minha cabeça estava acima da linha d'água novamente, senti 2 pares de dedos se colocarem em ambos os meus olhos, enquanto minhas pernas permaneciam no lugar. Os dedos em minhas pálpebras empurraram as em direções opostas, forçando os meus olhos a se abrirem. A visão da criatura esquelética deformada cambaleando em direção à borda do cais. Aparentemente, os sons da comoção o atraíram de volta à minha posição e agora o disfarce foi descoberto. A visão inesperada e indesejada forçou um grito penetrante de terror puro e não adulterado de mim. Eu comecei a me debater descontroladamente como um paciente em um asilo psiquiátrico. O desespero tenebroso agora aumentava a um grau insuportável. Desta vez, realmente funcionou. Eu senti minhas pernas se soltarem, os dedos removidos das minhas pálpebras pressionadas. Infelizmente, era tarde demais. Antes que eu percebesse, a criatura óssea correu e saltou para a água com os braços estendidos em minha direção. As garras aparentemente apontadas para o meu pescoço. Em uma resposta instintiva, mergulhei rapidamente na água e, milagrosamente, evitei a investida da criatura. Ela caiu alguns metros atrás de mim e começou a se debater ao som da sinfonia de seus próprios grunhidos e assovios frenéticos. Eu não olhei para trás. Eu não podia. Seria um desperdício dos poucos segundos preciosos que eu tinha para escapar com vida. Eu nadei para longe, nadei o mais rápido que pude e me agarrei à borda da doca de carga pela segunda vez. Levantando as 2 pernas para o cais em velocidade recorde, saí bem a tempo de evitar a segunda garra da criatura em mim. Suas garras erraram minha perna por algum tempo. Na verdade, eu senti o vento de seu golpe. Enquanto a criatura fazia movimentos rápidos e estáticos para chegar ao meu nível, eu não perdi tempo em correr para salvar a minha vida.
Os gritos frustrados e penetrantes da criatura tornaram-se mais distantes quando eu corri para a terra das descobertas e mergulhei em um matagal espesso, recuperando o fôlego da corrida e me dando a chance de recuperar minha energia para o que seria uma noite inteira de corridas. O pensamento por si só me aproximou de desmoronar em uma pilha trêmula de inutilidade ansiosa. Eu não tinha vivido uma vida plena, nem perto disso. Eu não queria morrer agora. Especialmente não assim, sozinho, apavorado, sem ninguém a quem recorrer, perseguido por uma ameaça que eu não entendia, impiedosamente massacrado por seres demoníacos. Você pode fazer isso. Você vai conseguir. Não desista. Você não vai morrer assim. Por mais que eu quisesse acreditar nessas palavras motivacionais da minha voz interior, era uma tarefa muito difícil. Eu não queria nada mais do que sair vivo disso e nunca mais voltar para esse parque. Mas o que eu tinha acabado de passar me fez perceber o quão difícil isso seria. Eu estava sob constante vigilância por esse ser. O demônio ósseo era visível e poderia ser evitado se eu aguçasse meus sentidos no grau necessário. Mas entidades invisíveis que me agarraram na água... Eu tive uma sensação de mal-estar no estômago ao dizer que havia outros como ele por todo o parque. Eles provavelmente estavam me observando agora, enquanto eu estava escondido no mato. O demônio esquelético estava de volta, cambaleando loucamente perto da minha posição. Encostei-me contra a parede, sem ousar criar uma rachadura no mato para dar uma olhada rápida. Dessa vez, não estava fazendo nenhum som além de passos. Estava totalmente silencioso, o que tornava sua presença ainda mais enervante. Uma vez que os passos estavam próximos, passando diretamente em frente ao matagal em que eu me escondi, decidi não me arriscar. Prendi a respiração. O som da minha respiração era o único ruído que eu estava produzindo. Eventualmente, os sons de seus pés diminuíram, tornando-se mais fracos à medida que pareciam voltar na direção da terra da aventura. Eventualmente, os sons de seus pés diminuíram, tornando-se mais fracos à medida que pareciam voltar na direção da terra da aventura. Com a curiosidade levando a melhor sobre mim, eu decidi dar uma olhada rápida pelo mato. Eu lentamente estendi as duas mãos e silenciosamente abri uma clareira na folhagem. Nenhum sinal de vida por perto. Eu não conseguia mais ouvir os passos da criatura, até que os arbustos do meu lado farfalharam, chamando minha atenção e me fazendo correr em uma corrida. Uma risada baixa veio deles também, algo que era tudo menos encantador. Então, os passos voltaram. Eu rapidamente me virei para a direção de onde o som veio e vi algo. Não era o demônio esquelético, era outra coisa. Um homem. Ou pelo menos parecia um homem, exceto que não tinha órbitas oculares, cabelos, roupas ou características faciais em geral, com exceção de uma boca ensanguentada com os lábios e a pele ao redor nada mais do que uma bagunça desfiada, expondo os dentes irregulares e gengivas podres. Essa nova entidade ocupou o espaço bem em frente à entrada do Discovery Land. Ele apenas ficou lá, silenciosamente, me encarando, como se estivesse me desafiando. Eu ouvi passos rápidos vindo atrás de mim. Eu me virei no lugar e vi. Eu vi uma mulher de vestido branco correndo direto para mim, exceto de que não era uma mulher comum. Foi um dos seres. Sua pele estava cinza e enrugada. Seus olhos não tinham pupilas, apenas dois órbits brancos e sem emoção, mantidos no lugar pelas órbitas. Não havia sobrancelhas acima deles. Seus dentes? Não havia nenhum. Sua boca era um sorriso largo e rígido, mostrando o deserto de tentado medonho que estava por dentro. Não mais do que alguns segundos se passaram antes que eu estivesse correndo pela minha vida mais uma vez. Felizmente, essa entidade feminina não foi muito rápida. Eu achei fácil fugir dela. Infelizmente, a entidade silenciosa e sem olhos apareceu na minha frente. Apareceu do nada. Eu olhei para trás para ter certeza de que havia perdido a mulher e me vi olhando para a criatura sem olhos no rosto. Ele me agarrou e me jogou no chão. Um assovio baixo escapando por entre os seus dentes irregulares. Um impacto com o pavimento raspou meu braço, tirando uma pequena quantidade de sangue. Eu me esforcei para fugir e me vi deixando a criatura para comer minha poeira.
meu coração batendo forte na cavidade torácica com força total. Eu corri para o Fantasyland e olhei para trás. O demônio sem olhos se foi, mas os passos da mulher que se aproximavam rapidamente me deixaram saber que eu ainda estava em apuros. Infelizmente para mim, não havia arbustos por perto. Eu não poderia simplesmente pular em um matagal dessa vez. Eu teria que entrar em uma das atrações. Ainda mais lamentável. O mais próximo agora, como em bem ao meu lado, foi It's a Small World. Sem escolha, ela está se aproximando. Eu preciso me esconder. Respirei fundo, reunindo coragem e corri pela ponte direto para a entrada. Sem perder meu tempo precioso, eu desci as escadas correndo e fui direto para a atração escura a pé. Minhas costas foram colocadas contra uma parede dentro da atração. Meus ouvidos prestando muita atenção aos sons do demônio feminino. Eu podia ouvi-la grunhindo ao corredor por aí. Se ela estava procurando por mim, ela estava sem sorte. Sob nenhuma circunstância eu deixaria meu esconderijo. Eu me agachei e caminhei mais fundo na atração, prestando muita atenção ao meu redor. O silêncio esmagador era uma entidade por si só. As bonecas do Small World quase pareciam me cercar e olhar para cada passo que eu dava. Seus olhos sem vida olhavam em direções sem rumo. Alguns estavam com a boca bem aberta, como se gritassem de terror. Eu sabia que estava fazendo exatamente isso lá no fundo. Depois de alguns minutos me esgueirando pela atração, eu decidi descansar um pouco. Sentei-me contra uma parede e fechei os olhos momentaneamente. Como eu vou passar por isso? Eu já fui atacado por 5 coisas dessas. Quanto mais poderia haver? Se eu tiver sorte, a resposta é nenhuma. Mas, a julgar pela minha situação, eu diria que não tenho muita sorte. E, se eu não for, provavelmente eu não vou chegar ao nascer do sol. Não vivo e bem, como eu me meti nessa bagunça? Por que tinha que ser eu? O que eu fiz para É um mundo de risos, um mundo de lágrimas. Ai meu Deus, é um mundo de esperanças e um mundo de medos. Há tanta coisa que compartilhamos que é hora de estarmos cientes. É um mundo pequeno, afinal. Os animatrônicos começaram a se mover por conta própria. A atração permaneceu na escuridão total, mas a música começou a tocar. Afinal, é um mundo pequeno. As vozes eram uma cacofonia de loucura. Alguns eram normais, alguns estavam ao contrário, outros pareciam distorcidos além da crença. A única coisa que eles tinham em comum, todos eles foram desacelerados para um efeito sinistro. Olhei em volta para ver todas as bonecas animatrônicas virarem a cabeça e fixarem seus olhos mortos em mim. Afinal, é um mundo pequeno. Eles cantaram enquanto um som demoníaco se juntava à combinação profana e repetia sem parar. O terror interior me levou a correr. Eu suspeitava que eles não poderiam me machucar, mas o som certamente atrairia os demônios fisicamente visíveis que me caçavam. Eu corri pelas margens do rio da atração quando algo agarrou meu braço e me torceu, me derrubando no chão. Eu fui empurrado para a água e empurrado de cara. Eles já estavam aqui. Eu me esforcei para recuperar o equilíbrio e saí do rio apenas para encontrar cara a cara com um grupo de bonecas cacarejando, olhando diretamente nos meus olhos enquanto outros pressionavam com o seu canto distorcido e depravado. Eu tremi no lugar. Minhas pernas desceram por um momento. Eu estava agora de joelhos. Olhei ao meu redor enquanto os sons distorcidos e enlouquecedores perfuravam incessantemente meus tímpanos e me empurravam à beira da insanidade. O Small World, que eu conhecia desde minha infância, era um passeio de barco calmo por um mundo de fantasia repleto de sentimentalismo açucarado. Esse pequeno mundo foi, em vez disso, um exercício horrível de loucura assustadora e agitada. "Pare com isso!" Eu gritei dolorosamente, minha mente quebrando. "Pare com isso!" Não importa para onde eu corresse ou para onde eu olhasse, eu me sentia perseguido. Cada um daqueles animatrônicos estava agora sob controle de espíritos malignos, mantendo os olhos atentos em mim sem um segundo desperdiçado. O pensamento por si só estava fazendo com que minha mente parasse de funcionar corretamente. Eu fiquei cada vez mais desorientado pela insanidade que me cercava. No entanto,
minha visão permaneceu perfeitamente funcional. E o que eu vi tornou as coisas ainda piores. Do outro lado da sala estavam o demônio esquelético e a fêmea se movendo e vasculhando a área. Meus instintos defensivos entraram em ação e eu estava duro nos calcanhares. Olhei em volta e vi a porta de um armário de suprimentos fora da vista, atrás de um grande pilar coberto com aquelas bonecas miseráveis e cacarejantes. Eu corri para a porta e fiquei agradavelmente surpreso ao descobrir que ela estava aberta. Você vai conseguir, eu disse a mim mesmo, trêmulo. Eles não vão te encontrar aqui. Exceto que eles já tinham. Uma única mão agarrou meu ombro, arrancando um grito horrorizado de mim e fazendo com que eu começasse a bater cegamente. Eu gritei a plenos pulmões. A mão se juntou à outra quando ambas agarraram meus braços e me viraram, agarraram as partes de trás da minha cabeça e me esmagaram de cara contra a parede. Minha visão turva. Olhei para cima quando a única lâmpada no telhado da sala se acendeu, mostrando-me quem tinha acabado de me agredir. O demônio feminino. Como ela entrou na sala foi uma pergunta que eu não consegui responder. Ela olhou para mim, seu sorriso desdentado em plena exibição, e bateu o pé no meu rosto. A partir daí, silêncio. Cacarejar caótico, vozes de desenho animado, música agorenta, água corrente. Todos esses sons se juntaram em meus ouvidos enquanto eu lentamente saía da inconsciência para me encontrar em um tronco descendo o rio com animatrônicos de animais de desenho animado ao meu redor. O quê? Eu murmurei antes de perceber que eu estava trancado, amarrado em um tronco na escura Splash Mountain. Como? Como cheguei a essa posição era a menor das minhas preocupações agora. Eu tinha a sensação de que isso não ia acabar bem. Um sentimento que foi confirmado às pressas assim que eu vi o que me esperava no topo da subida para a queda final do passeio. Uma criatura babando de costas corcundas estava no lado direito do topo da colina do elevador, murmurando incoerentemente para si mesma enquanto se movia de maneira não natural e olhando ameaçadoramente para mim. Minha mente não estava mais funcionando corretamente nesse momento. Tudo o que eu queria era sair, não importava o custo. Peguei o cinto de segurança, pressionando no colo e comecei a empurrá-lo. Eu queria sair logo. Eu não me importava com o que eu faria depois. Eu só queria pular e sair dali. Eu empurrei para cima violentamente enquanto grunhia e me debatia no meu assento. Quando eu cheguei no topo da colina, eu comecei a me preparar para a queda. O Arne se abriu sozinho, mas até então era tarde demais. Passei por cima da queda sem nada para me segurar e fui prontamente lançado para fora do tronco. Uma força invisível me empurrou pelo ar, mais alto e mais alto, tornando a queda 2 vezes mais forte. Aterrissei na ponte em frente à atração, batendo as pernas no chão e quebrando-as no impacto. A dor lancinante me fez gritar em resposta. A dor era tão forte que eu realmente comecei a soluçar pateticamente, sentindo-me sem fôlego com suspiros constantes. Então, lá estavam eles. De pé no final da ponte estavam os 5 demônios que se tornaram fisicamente conhecidos durante toda a aprovação. O que você quer comigo? Eu gritei furiosamente enquanto o medo se misturava com raiva dentro de mim. O grito se transformou em lágrimas mais patéticas à medida que a dor das minhas pernas piorava lentamente. Nenhum deles respondeu em palavras, mas o demônio esquelético começou a cambalinhar em minha direção. Eu tentei rastejar para longe, mas não adiantou. Serviu apenas para intensificar ainda mais a dor. A monstruosidade óssea caiu de joelhos e começou a rastejar e deslizar em minha direção, seus olhos negros fixos em mim e suas expressões faciais sérias. Uma vez que estava a alguns centímetros do meu rosto, ele sorriu sombriamente e então acabou. A criatura se lançou contra minha garganta, pondo fim a meu pesadelo de uma vez por todas. Sim, meu amigo, eu morri naquela noite. Então, por que ainda estou falando? Digamos que eu tenha um novo grupo de amigos. Os mesmos seres que me caçaram implacavelmente naquela noite agora são meus amigos. Eu morri, mas não fui embora. Na realidade, eu poderia estar bem atrás de você a partir deste momento.
Apenas uma piada. Você está sozinho. Alguns da minha espécie podem estar à espreita em sua humilde morada sem que você perceba. Quanto a mim, eu fiz um belo lar no local da minha morte. O lugar mais feliz da Terra. Lembre-se disso. Da próxima vez que você fizer uma visita divertida a este parque, eu poderia estar participando das suas fotos de férias. E quem sabe, eu e meus amigos podemos apenas fazer uma visita assim que você sair. Isso é só um pensamento, é claro. Tá precisando de edições para o seu podcast? Ou melhor, você conhece alguém que precisa de serviços para o podcast? Bom, se esse é o seu caso, conheça a Mix Labs. Com a Mix Labs, o seu podcast vai ser elevado para um próximo nível. A Mix Labs oferece serviços de edição e mixagem de áudio por um preço competitivo e acessível. Tá esperando o quê? Entre em contato com a Mix Labs pelo Instagram, @mixl_abs.